Bom dia, meus queridos. Hoje é 3 de dezembro, domingo, e o tema do nosso devocional de hoje vai ser: assim como toda casa é feita por etapas, toda promessa passa por processos. E a leitura que nós vamos estudar hoje vai ser o livro de Isaías 43, que diz o seguinte: o Senhor promete salvar o seu povo. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Sebá, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras como o preço do resgate. Pois para mim, você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste, levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe sair e direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixem que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Amém. Meus queridos, assim como, eu acredito que você já tenha passado por circunstâncias tão difíceis ou esteja passando por circunstâncias tão difíceis a ponto de nem você mesma achar que você vai conseguir suportar essa situação. Pressões, medo, insegurança, desalento. Na vida nós estamos sujeitos, a travar diversas batalhas, mas algo que nós devemos aprender é o fato de o Pai estar conosco em todas as batalhas, em todas as circunstâncias, em todas as situações. O versículo que nós acabamos de ler juntos, ele traz verdades acerca do cuidado de Deus com aqueles que o buscam. Ao passarmos pelos mais diversos contratempos nas nossas vidas, nós precisamos entender que nós não caminhamos sozinhos. Por mais difícil que seja a situação e por mais difícil que seja a etapa que nós estejamos enfrentando em nossas vidas, Deus ele sempre está conosco, nos guiando, nos protegendo e restabelecendo a direção. Nos momentos em que o medo, o desespero tentarem bater a sua porta, lembre-se que é possível prosseguir. Nós não devemos temer as tribulações, pois nós temos de ter certeza que nós passaremos por elas protegidos pelo Senhor. Assim como o Senhor, ele... Já falei isso daqui em outros episódios, em outros devocionais, a passagem que o Senhor pede para Pedro entrar dentro do barco e dá a ele a afirmação, dá a ele a promessa de que ele vai conseguir atravessar uma margem do rio para outra margem. Ele dá uma promessa de que ele vai conseguir atravessar. Ele não garante para ele não fala para ele que não vai ter tribulação, que não vai ter dificuldade, que não vai ter tempestade. Mas ele dá a ele uma promessa, ele dá a ele uma garantia de que ele vai conseguir atravessar. E nos momentos que Pedro fica com medo, que vem a tribulação e que vem a tempestade, Deus faz ele andar sobre as águas e ele se afunda no momento que ele perde a fé e ele fica com medo, porque o medo ele é o maior inimigo da fé. E segundo, ele com uma palavra ele faz com que a tempestade se acalme, com que as águas se acalmem, e aí deixa todos os homens surpreendidos. Por quê? Porque Deus ele faz o extraordinário. Algo que nós temos que aprender, e é uma aprendizagem diária, é que quando nós não enfrentamos os desafios da vida, nós acabamos não vivendo o processo. E, consequentemente, nós retardamos o nosso propósito.
Muitas vezes nós procuramos nos esquivar das responsabilidades ou simplesmente desistir de algo porque supostamente na nossa cabeça daria muito trabalho, ou vai ser muito difícil, ou eu não vou dar conta, ou isso vai ser impossível. Mas ao agir assim, a gente acaba se afastando da nossa promessa e dos planos de Deus para a nossa vida. Vamos voltar lá de novo no versículo, quando Deus pede os discípulos dele para poder entrar dentro do barco e dar uma promessa de vida para eles. De entre dentro do barco, vocês estão nessa margem e atravesse para outra margem. Eles poderiam muito bem ter falado, Deus, vai dar muito trabalho, para que a gente vai fazer isso? E se a tempestade vier? E se o barco virar? Não vou fazer isso não, vai dar muito trabalho. Se eles tivessem, se entregado a esses medos e a procrastinação, ou talvez a preguiça, a falta de fé, a falta de esperança, a falta de confiar 100% nos planos de Deus e na promessa de Deus, eles não teriam vivido a promessa de Deus, não teria ido para o outro lado da margem. Então, meus queridos, levante a cabeça, enfrente tudo o que se levantar para impedir você de prosseguir. Algo nesse momento está te impedindo de você ir adiante, está te estagnando, está fazendo você ficar estagnado, parado, procrastinar, perder as suas esperanças, perder a sua fé, independente do que seja. Deus, ele está caminhando do seu lado, ele tem um propósito para você. Deus, ele caminha do seu lado não como um observador, mas como alguém que luta por você. E quando a gente tem o nosso pai do nosso lado, o nosso bom pastor do nosso lado, a gente tem a certeza de que no dia que as nossas forças e que as nossas esperanças faltam, o dia que o fardo ele fica muito pesado, Deus ajuda a gente a carregar. E o dia que a gente não está dando conta de carregar, nem com o fardo estando um pouco mais leve, Deus carrega a gente no colo. Amém? Então lembre-se, as batalhas elas não são para paralisar você, para fazer você desistir, para poder colocar uma dificuldade, fazer você desistir, não querer mais aquilo. Não, mas elas são para poder te deixar mais forte, para poder te preparar para você viver o seu propósito, para poder te deixar pronto para você receber a promessa que Deus preparou para sua vida. Amém? Então feche seus olhos, Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, obrigado por nos permitir respirar, obrigado pela nossa casa, pelo nosso pão de cada dia, pela nossa saúde, obrigado, Pai, por nos permitir trabalhar, por nos permitir pensar, ouvir, falar, respirar, obrigado por todas as pessoas que nós amamos, Pai, e neste dia de hoje, Pai, renove as nossas esperanças, renove a nossa fé, Pai, dai-nos força para que possamos enfrentar as batalhas diárias que são colocadas diante de nossa vida, Pai, para que possamos sempre suportar o processo e confiar em Ti, Pai, confiar que Ti sempre tem uma promessa maior para a nossa vida, sempre tem dias melhores para nossas vidas. Amém? Meus queridos, muito obrigado pela companhia, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Já sabe, a gente se encontra amanhã novamente, tenham todos um domingo muito iluminado e fiquem com Deus.